Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama, nós estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Recebemos a misericórdia do Senhor para nos salvar. Enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber, o Senhor recebeu por nós. E através do sangue precioso de Cristo nós fomos salvos. Nossos pecados foram lavados. Permitiu para que não fôssemos julgados. Agradecemos por essa imensa graça que tem nos permitido. Que o Senhor nos considere como seus filhos. Nós agradecemos por essa imensa graça de podermos entrar para o seu reino. Senhor, nesse tempo do sangue precioso, nós que fomos remidos, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Nós estamos louvando a imensa graça do Senhor Deus, aprendendo a sua palavra. Estamos dentro desse rebanho santo do Senhor. Senhor, que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós. Que através da mão de poder do Senhor, o Senhor possa nos sustentar. Que nós possamos ser aperfeiçoados, para que assim como seus filhos, nós possamos viver o restante das nossas vidas sem nenhuma falta, para podermos fazer a sua santa vontade. O Senhor possa cuidar do nosso coração, para que todo o problema, o pecado que esteja escondido dentro de nós, que possa ser revelado diante do Senhor Deus, para que nós possamos compreender. Através da sua palavra, o seu poder, possa nos restabelecer mais fortemente. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, no meio da dificuldade, todos os nossos irmãos e irmãs que estão guardando a fé para pregar o Evangelho, que através da mão de poder o Senhor Deus possa permitir para que possam crer no trabalho do Evangelho, do Espírito Santo para fazer o seu trabalho. Senhor, este mundo, cada momento que se passa, vai se tornando cheio de pecado. Nós estamos vivendo em um mundo tão cheio de malignidade que vai se tornando mais corrupto e perverso. Senhor, nós não conseguimos suportar todas as dificuldades deste mundo, mas que o Senhor Deus possa nos sustentar através da sua mão de graça, para que nós possamos viver de forma correta diante do Senhor Deus. Nós pedimos para que o Senhor possa nos conduzir. Todos os nossos irmãos e irmãs que estiverem no meio da dificuldade, que o Senhor Deus permita graça, aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor permita a saúde, que nenhum destes decaia da fé, mas sim que possam estar junto do Senhor. Que o Senhor Deus nos permita a sua santa palavra, possa nos ensinar qual o caminho que devemos seguir. Nesse presente momento, a sua santa palavra que o Senhor deseja manifestar. Qual é a sua santa vontade que o Senhor Deus possa nos ensinar, para que nós possamos fazer compreender. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
obrigado ao coral. Nós te agradecemos. Então, quando vocês ouvem o coral louvando, vocês pensam que, será que eles estão louvando bem ou não? É só isso? A performance? Não. Devemos pensar nas letras. Que toda letra que está realmente no louvor foi escrito e composto a música dentro do coração de vários salvos que tiveram a reflexão da palavra, ou a vida de fé dentro do coração, o testemunho, a oração destes, ou até a própria confissão de fé. Eles escreveram isso em música, em poemas, e depois outras pessoas compuseram a melodia para adicionarem ali. Então, pessoal, quanto ao cristão, vocês podem abrir no canto cristão e ler um a um. É muito melhor do que qualquer outro livro que existe no mundo. Então, porque se vocês olharem para o tema que ali está escrito, podemos ver a vida de fé para com Deus, a nossa confissão de fé, a nossa determinação, o conteúdo de pregação. Então, existem vários temas ali que são louvados. Então, no nosso coral também. Então, eles se dedicam bastante para poderem se preparar para o louvor. E nisso nós sabemos que nós precisamos ter realmente uma grande alegria, felicidade para fazê-lo. Então, vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar primeiro Pedro, capítulo 4. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Primeiro João, capítulo 4. Então, do versículo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 2, nós vamos ler. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, o tema do nosso sermão de domingo, nós estamos continuamente aprendendo a palavra sobre a vida no Senhor. Então, a vida no Senhor, a vida de permanecer no Senhor, nós já estamos na 7ª palavra. Então, mesmo que eu pense em outros temas, realmente eu não consigo pensar em nada diferente. Eu penso que esse é o melhor tema que eu consigo pensar. Então, realmente o Senhor, nós estávamos aprendendo sobre João capítulo 15, onde o Senhor lhe disse realmente, estáis limpos pela palavra que vos tenho dito? Está em mim, eu estou em vós. Então, quando compreendemos essa palavra do Senhor Deus, o nosso espírito foi purificado. Nós recebemos a salvação. Para os cristãos que receberam a salvação, o Senhor ele disse para nós permanecermos no Senhor. Então, permanecer no Senhor significa que você pode permanecer ou não. Então, uma criança pequena, quando ela nasce e recebe todo o crescimento, a ajuda dos pais. Para essa criança pequena, nós não precisamos dizer, não parta dos seus pais, fique com seus pais. Não precisa, porque ela não tem força para isso. Então, mas nós que recebemos a salvação, nós temos a nossa carne, o nosso homem interno, que é o espírito, vive para seguir ao Senhor. Então, existe essa minha carne que tem os desejos carnais, mas eu tenho uma outra lei dentro de mim, realmente que segue a vontade do Senhor Deus. Essa carne, por exemplo, quer viver conforme a minha própria vontade, não quer seguir a vontade de Deus. É por isso que o pensamento da carne e o pensamento do espírito, eles colidem e estão brigando um contra o outro.
Então, o pensamento da carne se torna inimigo do Senhor Deus. É por isso que o desejo da carne realmente segue as coisas da carne e o do espírito segue as coisas do espírito. Por isso que eles se opõem. Então, é por isso que o cristão que recebeu a salvação, primeiramente, pode ser que ele tenha uma dupla personalidade, nós podemos dizer. Então, isso quer dizer que nós temos essa vontade de querer viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, tem momentos que a nossa carne não deseja viver conforme a vontade do Senhor Deus, quer viver do seu próprio jeito, seguindo a sua própria vontade. Quer dizer que o espírito e a carne brigam um contra o outro. É por isso que em 1 Pedro, capítulo 4, já disse que essa carne, ela luta contra esse espírito. É por isso que disse para nós, realmente dominamos contra essa carne que quer fazer essa vontade dele própria e não do espírito. Porque o espírito quer fazer a vontade do Senhor Deus. Quer dizer que o espírito luta contra essa carne. Então existe essa luta espiritual. E é por isso. Então, através do poder do Espírito Santo, quando nós vencemos contra esta carne, nós podemos vencer, porque nós vivemos conforme o Espírito. Mas no momento que o Espírito perde para a carne, quer dizer que a sua vida é morta, como em Romanos capítulo 8. Então, existem essas duas lutas. Então, é por isso que nós precisamos vencer. Então, esta luta de vencer não pode demorar muito. Então, precisamos rapidamente vencer, precisamos lutar e vencer contra essa carne. Precisamos viver uma vivência de viver conforme a vontade do Senhor Deus. É por isso que em Efésios capítulo 5, ele já disse para nós nos embriagarmos que essa dissolução, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Então, uma pessoa que está bêbado, quer viver do jeito que ele quer, fala do jeito que quer, não é? Quem está bêbado realmente não está em sã consciência. Ele se torna realmente mais ousado. Então, será que é somente por conta do dinheiro? Não, tem pessoas realmente que é embriagadas por conta da bebida, não. Mas sim também por conta do dinheiro, por conta dos prazeres. As pessoas, elas ficam assim fora de si. E é por isso que o Senhor, ele já disse para nós estarmos cheios do Espírito Santo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, então realmente através do Senhor, agora ele recebeu a salvação, tem a vida eterna. E de outra maneira recebeu o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo é o Espírito do Senhor. Então, mesmo que você não saiba, então o Senhor, ele está dentro de nós. Então, nós estamos aprendendo a palavra e nós descobrimos, o Senhor está em mim. Então, uma criança pequena, por exemplo, ela não sabe se dentro dela tem um coração, se tem um fígado, se tem os rins. Mesmo que não saiba, está ali. Quer dizer que vai crescendo, vai aprendendo sobre o corpo humano. Ele descobre, dentro de mim tem isso, tem aquilo. Assim assado, vai aprendendo. Então, da mesma maneira, após recebermos a salvação, então essa imensa graça do Senhor Deus, então nós não conseguimos discernir tudo, não podemos saber todas as coisas, mas enquanto aprendemos a Bíblia, nós aprendemos que o Senhor, ele nos salvou, quer dizer que nós recebemos a vida eterna diante do Senhor Deus. Então, realmente, tem cristãos que não sabem que o Senhor os salvou dos seus pecados. Então, realmente, o Senhor, ele já disse que ele já escreveu todas essas coisas para que nós pudéssemos saber que a vida eterna está escrita por nós. Quer dizer que o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Então, assim nós nos assustamos, não é? Que o Senhor, ele está dentro de mim. Como em João capítulo 14, realmente, do dia que recebemos a salvação, que dia é esse? Quer dizer que nós estamos dentro do Senhor. Então, nós estamos dentro dessa união. Então, o Senhor, ele disse para nós estarmos dentro do Senhor. Isso significa que é para estarmos dentro do Senhor. Estar dentro do Senhor
significa que dentro da graça do Senhor, dentro da vida do Senhor, dentro do poder do Senhor, dentro da palavra do Senhor, dentro do cuidado do Senhor, nós recebemos o cuidado, a ajuda do Senhor. Então isso significa que nós precisamos estar dentro dessa palavra de Deus. Estamos dentro da palavra do Senhor Deus, existem muitas palavras assim. Então, se nós olharmos para toda a palavra da Bíblia, nós podemos dizer que toda a nossa vida de fé é a vida dentro do Senhor. Então, a vivência do cristão. Quer dizer que o cristão, que ele vive dentro do Senhor, que ele vive uma vida dentro do Espírito Santo que é dentro da igreja. Então quer dizer que nós, através dessas palavras, continuamente estamos aprendendo a palavra de Deus. Então hoje, continuamente também. Então, como na palavra de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1. Então o Senhor, ele já realmente padeceu por nós na carne. Armai-vos também vós com este mesmo pensamento. Então aqui diz que o Senhor, que é tão puro, santo, criador de todas as coisas, o Senhor Deus, o Criador, o mesmo que Deus, ele veio como o corpo de um homem, mas o Senhor não é homem. O Senhor é o mesmo que Deus. Então, como em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, já disse que ele é mesmo que Deus. Então, mas o Senhor, que é o mesmo que Deus, ele não teve por usurpação ser como Deus, mas ele se fez como homem. Então quer dizer que o Senhor, ele ter vindo com o formato de homem, que é o Senhor Jesus. Então o Senhor, ele não veio só como homem, mas o Senhor, ele não nasceu, por exemplo, numa casa de rico. Ele nasceu como um filho bem pobre de um carpinteiro. E desde o momento que ele nasceu, não tinha lugar para nascer. É por isso que ele nasceu realmente numa manjedoura. A manjedoura é um lugar onde os animais eles comem da sua comida. Então, onde os cavalos comem da sua comida, ou o boi, por exemplo, não é? Como se fosse uma bacia onde põe a comida. Então, o Senhor Jesus, ele nasceu ali. Deitou-se o Senhor Jesus no momento que nasceu. Então, durante 30 anos, ele cresceu como um filho pobre de um carpinteiro. Quem o que o chamaria de filho de Deus? Quem chamaria-o de criador? Quem poderia imaginar uma coisa dessas? Ele nasceu como homem, ele nasceu como um ser muito pobre. Durante 30 anos. Ele, como um homem igual a nós, viveu essa vida na família. Carnalmente não existe nenhuma relação, mas com o pai José, ele o serviu. E servindo a mãe Maria também. Ele fez de tudo para servi-los, para honrá-los. E a partir dos 30 anos de idade, partindo de sua casa, na sua vida, o Senhor Jesus, desde o momento que recebeu o batismo de João Batista, durante 3 anos e meio na sua vida, enquanto ele vivia na sua vida, ele não tinha lugar para dormir, não tinha lugar para repousar a sua cabeça. Eu já disse que até as raposas têm realmente um lugar para dormirem, mas o Filho do Homem não tem um lugar para repousar a sua cabeça. Então, de noite, de dia ele ia para Jerusalém para pregar a palavra para vários lugares, mas de noite ele ia para um lugar um pouco mais separado de Jerusalém. Ele ia para os Montes das Oliveiras. Eu fui 3 vezes para o Monte das Oliveiras, ali em Israel. Então o Senhor, ele dormiu com seus discípulos ali. Então o Senhor, ele pregava a palavra e estava com seus discípulos. O Senhor, ele não estava somente no Monte das Oliveiras, mas ele ia para todos os lugares, no meio da dificuldade, ele pregava o Evangelho. O Senhor que não tinha pecado nenhum.
Então ele morreu como o pecador mais imundo, foi abandonado pelo povo, foi sentenciado à morte. Ele percebeu toda essa tortura que somente os condenados à morte receberiam. Foi sentenciado à morte. Durante 6 horas ficou pregado na cruz, passou por toda essa vergonha e sofrimento e morreu. E tudo isso foi para nos salvar, através do seu sangue precioso que foi derramado. Quer dizer que ele nos salvou. O Senhor, ele nasceu, ele ressuscitou em 3 dias. E Cristo, enviado por Deus. Se nós falamos na nossa palavra que é o Salvador, em grego que é Cristo, não é? Então, o Senhor que ele veio realmente para nos salvar, ele não foi simplesmente manifestou-se e desapareceu, não. Ele teve um corpo santo de aparecer e desaparecer. Durante 40 dias ele se manifestou. Ele mostrou a todos que ele era o Cristo, pregou a sua palavra, e aonde muitos, realmente ele pregava o evangelho para diante de muitos, ele subiu, foi para os céus. Então ali ele manifestou que o evangelho haveria de ser pregado por todo o mundo. Ele subiu aos céus após pregar o seu evangelho. Então as pessoas ali não partiram, todos ficaram olhando para as nuvens. O Senhor havia desaparecido, já subido às nuvens, mas todos eles ficaram observando. E dois anjos apareceram e disseram, realmente, por que vocês estão olhando para cima? Ele já partiu. Então, mas como ele partiu, ele há de retornar. Então ele já prometeu que haveria de retornar a eles. Então o Senhor que primeiramente ele veio para morrer por todos. Ele veio para acabar com os nossos pecados. O Senhor que retornará, ele virá para julgar todo este mundo. Então ele virá para realmente levar todos os santos para o reino dos céus. Então o Senhor Deus, o nosso Pai, ele veio com grande grandeza para se manifestar diante de nós. Então, este mundo que era realmente, que menosprezou o Senhor Deus, o nosso Senhor Jesus, que o abandonou, realmente com o soar da trombeta, realmente do seu grande exército, ele virá como Senhor da glória. E nós cremos nessa verdade. Que Cristo é aquele que nos salvou, é o nosso Cristo, o nosso Salvador. Então, esse Cristo, quando ele vier novamente, ele virá como Senhor da glória, como Rei dos reis. E nós que recebemos a salvação agora, compreendemos essa imensa graça do Senhor Deus, nós recebemos a salvação. Isso é uma imensa verdade, surpreendente. Então, o Senhor, ele enviou seu Filho unigênito para este mundo para nos salvar. E nós recebemos a salvação através dessa graça. Nós que recebemos a salvação, como é que nós devemos viver agora? Após recebermos a salvação, simplesmente ir para os reinos dos céus seria tão fácil, mas vivemos este mundo, porque existe um trabalho a ser feito. Então, diferente das pessoas do mundo, nós somos outras pessoas. Nós somos, claro, seres humanos igual a todos. Então, mas nós recebemos uma vida eterna. Nós temos a esperança do reino dos céus. O Senhor Deus é o nosso Pai. Nosso objetivo de vida é diferente. Nossa forma de viver deve ser diferente. É por isso que após recebermos a salvação, como é que um cristão deve viver? O Senhor já disse de forma exata, se nós recebemos a salvação, precisamos viver assim de forma exata. Então nós cremos no Senhor. É porque é para ser como uma outra religião, nós temos uma religião, vivemos conforme religiões? Não. Então nós temos uma vida eterna, nós temos uma glória eterna. Então o Senhor, ele se tornou o nosso Pai. O Espírito Santo, ele veio para dentro de nós.
Então, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, tudo significa a mesma coisa, como em Romanos capítulo 8. Então, mas conforme a palavra que nós lemos. Então, Cristo, Jesus, ele passou por todo o sofrimento da carne já. Ele passou pelo sofrimento. Ele foi odiado pelos judeus, foi perseguido. Um Senhor que não tinha pecado foi sentenciado à morte. Ele passou por todo esse sofrimento, açoitado, levado para ser crucificado e morreu. Durante 6 horas passou por esse sofrimento realmente inexplicável. O Senhor, ele recebeu todo esse sofrimento. Então, da mesma maneira, ele disse para armai-vos com o mesmo pensamento. O Senhor, ele passou pelo sofrimento para nos salvar. E nós, para o Senhor, recebemos o sofrimento. Então, por que que é para o Senhor? Então, existe algo que nós cristãos devemos fazer. Nós precisamos seguir os passos do Senhor. É por isso que Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Então, o Senhor tendo salvo, a graça que Ele nos permitiu é para Cristo também. Nos permitiu a graça para nós cremos no Senhor, mas não somente cremos, mas para recebermos o sofrimento com Ele. Então, nós cremos nessa verdade do Senhor, então, mas nós também precisamos sofrer com Cristo. Então, uma pessoa que recebeu a salvação agora, realmente existe o sofrimento. Então, se nós queremos viver conforme o nosso próprio jeito, realmente é diferente, porque nós não somos mais este mundo. Nós somos aqueles que fomos separados deste mundo. Então, nós não somos este mundo. Então, nós todos realmente não somos iguais às pessoas do mundo, mas também somos odiados por eles. Então, mas as pessoas do mundo nos odeiam. Nós somos do Senhor. E este mundo pertence ao maligno. Como 1 João já disse. Então, realmente, este mundo pertence ao diabo. Então, mas nós pertencemos ao Senhor Deus. O diabo vai contra o Senhor. É por isso que o diabo persegue todos os cristãos. Então, se nós quisermos viver conforme o Senhor, todos aqueles que quiserem viver conforme a vontade do Senhor Deus, irão ser perseguidos. Existe muito sofrimento, perseguição para os salvos. Então, após receber a salvação, agora a nossa igreja realmente está estável, nós estamos realmente de forma tão realmente confortável pregando a palavra. Mas antes nós tínhamos somente uma Bíblia e durante vários anos eu não sabia nem para onde ir. Eu ia realmente pregar a palavra, realmente passava muita fome, eu chorava bastante também. E aonde eu pregava o evangelho, realmente muitas pessoas iam receber nossa salvação. Então quem é que me odiava? Realmente eram os próprios cristãos, ditos cristãos. Então Martim Lutero, por exemplo, enquanto ele estava como um pastor, realmente da Igreja Católica, como em Romanos capítulo 1, conforme é a palavra, realmente o justo viverá pela fé. Então ele recebeu a salvação que o justo realmente viveria pela fé. Recebeu a salvação através daquela palavra. Naquele tempo, o mundo era da Igreja Católica. Então, naquele tempo, era onde o Papa estava acima do próprio imperador. O Papa tinha o poder de realmente estabelecer imperadores ou tirá-los de seus lugares. Era tão poderoso. Mas ele foi contra este Papa, o desafiou. Porque Martin Lutero, ele ia cada momento mostrando quais eram os problemas realmente da Igreja Católica. E é por isso que eles começaram a falar: nossa, tragam ele para a Inquisição. Trouxeram a Inquisição, mas realmente Martin Lutero ele foi e queimou os grandes mandatos realmente da Igreja Católica na frente de muitas pessoas e queimou.
Então ele declarou praticamente guerra contra a Igreja Católica. Então tem um livro em inglês que ele diz Here I Stand. Então, quando eu estava na escola de teologia, eu aprendi sobre isso também. Então agora, se nós formos para um pastor realmente na Alemanha, ele traduziu esse livro realmente para a nossa língua. Então os irmãos podem ler. Então não sabemos como ele foi tão realmente confiante para lutar realmente pelo Evangelho. E o Senhor, até o fim, protegeu Martim Lutero. Então, enquanto ele recebeu toda a condenação contra a Inquisição, realmente a Inquisição começou a obrigar, dizendo: você precisa retirar tudo que você disse. E Lutero, realmente naquele tempo as pessoas não tinham a Bíblia, as pessoas todas seguiam o que a Igreja Católica mandava naquele tempo. Porque eles diziam: ele por exemplo, herege, porque a Igreja Católica o que detinha a Bíblia, detinha o ensino para, para ensinar as pessoas, porque as pessoas da época eram analfabetos, não sabiam ler como um completo a plebe, então eles ensinavam do jeito que queriam e condenavam as pessoas. É por isso que eles foram e disseram: nós vamos condenar a Martim Lutero, e chamaram para a Inquisição. E os seus amigos de Lutero, disseram: não vá. Então, mas ele foi à frente. Ele disse: mesmo que eu haja realmente inimigos, como se fosse um número gigante, como se fosse realmente telhas das cidades, mesmo assim eu irei. E ele foi. O Papa daquele tempo realmente não foi até lá, realmente junto para julgá-lo, mas veio realmente muitos dos arcebispos, né, para julgarem a Martim Lutero. E eles questionaram, disseram: realmente, Martim Lutero, todas as palavras que você escreveu, tudo que você disse aqui, realmente retire o que você disse. Então, mas ele disse: todas as coisas que eu tenho dito ou falado, enquanto não houver algo que seja comprovado biblicamente que seja errado, eu não irei retirar o que eu disse. É por isso que ele disse uma palavra muito famosa: Here I stand. Então, Senhor, here I stand. Senhor, aqui eu estou. Então, eles disseram realmente, em alguns dias, realmente parta da Alemanha. E qualquer pessoa que matasse a Martim Lutero realmente não iria se tornar pecado de homicídio. Então, Martim Lutero já estava praticamente sentenciado à morte. Então, dessa forma, então, no caminho de volta, então, Lutero, ele desapareceu. E muitas pessoas se assustaram e disseram: Martim Lutero ele deve ter morrido. Então, mas ele não morreu. Então, havia realmente grandes barões da época, não é? E um desses barões, ele tinha os seus próprios soldados, não é? Cavaleiros, a cavalaria, os guerreiros que eles tinham na época. Eles esperavam por Martim Lutero para aparecer em um dos cantos que ali ele estava. Então, esse barão da época, ele construiu uma casa realmente muito grandiosa. E ele tinha uma prisão realmente dentro do castelo dele para aprisioná-lo, realmente prisioneiros, e ele prendeu Lutero ali. Então, na realidade, ele protegeu Martim Lutero. Então, eu fui para o lugar realmente dito onde Martim Lutero estava. Então, dali, Martim Lutero, ele traduziu a Bíblia realmente em alemão. Realmente ali havia uma pequena mesa onde era a prisão dele. Então, por que eu estou pregando uma palavra dessas hoje? Então, porque Lutero, após receber a salvação, realmente o mundo todo era o mundo da Igreja Católica. O mundo todo queria matar a Martim Lutero. Mas o Senhor protegeu até o fim. Então eu, claro, como assim Martim Lutero, eu não tenho essa grandeza, não é toda, mas
realmente como as pessoas me perseguiram, tentaram me matar. Então, o Senhor ele me protegeu até hoje. Então, antigamente, quando eu ia pregar no evangelho, realmente não havia muitas pessoas eh, que tentavam acabar comigo, mas antigamente, quando eu ainda não era muito conhecido, ainda estava pregando o evangelho, realmente as pessoas ao redor tentaram me matar. Realmente, isso é uma grande bênção, não é? Um milagre. Então, mesmo que essas coisas não aconteçam nos dias de hoje, então, para todos nós, então, nós cristãos, quando vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, nós precisamos saber que existe uma perseguição, existe o sofrimento para nós cristãos. Então, existe o sofrimento. Então, o Senhor, ele recebeu todo o sofrimento por nós, mas nós, para guardarmos a fé, para vivermos a vida de fé, para pregarmos o Evangelho, existe o sofrimento que passamos. O Senhor, ele permite esse sofrimento a nós. Então, o Senhor, ele recebeu pelo sofrimento da carne. Então, você já sabe, não é? Então, o sofrimento que Cristo passou. Então, o Senhor, ele disse para nós nos armarmos com essa mesma armadura. O que significa? Quer dizer que Cristo recebeu todo o sofrimento por nós. Nós, para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus, para a glória do Senhor Deus, para pregarmos o Evangelho de Deus. Nós precisamos ter esse mesmo coração. Com esse mesmo coração, nós temos essa armadura, com esse mesmo pensamento. Pensamento, a tradução aqui é pensamento, mas significa também coração. Então, quando os guerreiros eles iam para a guerra antigamente, eles iam com a armadura, não é? Às vezes levavam espadas para realmente para guerrearem, mas essa armadura fazia o grande papel para defender contra flechas, lanças, espadas. É por isso que ele está dizendo para nós armar-vos. Armar-vos significa para vestir da armadura. Então, esse nosso coração, realmente, que precisa ser protegido, que é através da armadura. Com essa fé de depender do Senhor Deus. Então, isso se torna a nossa armadura. É por isso que ele disse: para armar-vos também vós com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. O que significa isso, pessoal? Quer dizer que nós, após recebermos a salvação, para nós guardamos a nossa vida de fé. Para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus, para podermos pregar o Evangelho. Existem muitos sofrimentos que vocês estão passando. Vocês pensam assim? Vocês pensam, eu sou um destes que sofre por Cristo? Com o mesmo coração? É o mesmo coração de Cristo? Então precisamos estar vestidos com essa mesma armadura. Então quer dizer que é para o Senhor nós passamos por esse sofrimento? Então já cessou do pecado. Quer dizer que não tem como pecar. Essa pessoa não tem tempo para pecar. Quem é que peca? Peca quem está realmente preguiçoso, sem fazer nada, ocioso. Mas no momento que nós vivemos para o Senhor, dia e noite, quando nós oramos, pregamos o Evangelho, será que tem tempo para pecar? Não tem. Então pense bem, quando você tem a sua bicicleta, você precisa pedalar para que você não caia da bicicleta. Então os cristãos, eles vivem conforme a vontade do Senhor Deus, pregam o Evangelho. Existe muito trabalho que nós devemos fazer. Então é difícil, existe o sofrimento, existe a perseguição. Então, uma pessoa que sofre por Cristo é aquele que está vestido da armadura. Então, a flecha não tem como ultrapassar, não tem como furar no nosso coração. Então, quer dizer que quem realmente recebeu essa salvação agora já cessou do pecado, porque armou-se do mesmo pensamento, agora vive se esforçando para viver como o Senhor. Então, você tem um tempo ocioso, como as pessoas do mundo, você vai se encontrar com os amigos do mundo, vai curtir as coisas do mundo, vivendo iguais às pessoas deste mundo, viver iguais os amigos do mundo, conversando as coisas do mundo. Então será que você pode fazer essas duas coisas?
Então você precisa cortar toda essa relação. Então quem recebe esse sofrimento da carne. Então é por isso que a nossa vida de fé não é algo que é de conforto. Precisa saber que existe o sofrimento. Então, agora, cessou o pecado, não existe tempo para pecar. Tem como viver sem pecar. Vocês sabiam disso? É por isso que agora já não seguimos mais a concupiscência da carne. Então, porque após receber a salvação, agora você, para viver conforme a vontade do Senhor Deus, para viver a vida de fé, uma pessoa que recebe o sofrimento, quer dizer que cessou o pecado. Agora, uma pessoa que vive conforme a vontade do Senhor Deus, não existe tempo para viver pecando. A partir daí, não segue mais as concupiscências dos homens, não vivem mais segundo as concupiscências dos homens, não segue seguindo a vontade da carne. É por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, domingo, sábado se reúnem para louvarem, para estar em comunhão com os irmãos. Se tiver tempo, vai para os amigos do mundo para se encontrar com eles, para fazer uma boa conversa, para ir lá beber uma. É assim que o cristão deve ser? Então é para se afastar do amigo ímpio. Então, porque ele é o que corrompe as suas boas obras. Então, ele disse para nós nos distanciarmos dos maus amigos, porque eles realmente corrompem as nossas boas obras. E isso é o quê? É pintar, ele pinta, ele joga essa tinta sobre nós. Então agora já não seguindo, não vivendo mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. No tempo que vos resta na carne. É somente, mas segundo a vontade de Deus. Seguindo a vontade de Deus, não é vivendo seguindo a vontade da carne. Então nós, enquanto nós vivemos este mundo, agora o tempo que nós temos, nós não sabemos quanto que nos resta, mas não é um tempo tão longo, não é mesmo? Como em Salmos 116, realmente todo o benefício que o Senhor tem me feito, como que eu vou retribuir? Que farei para retribuir toda a graça que eu tenho recebido? Eu sou muito fraco para poder retribuir. Então, realmente, o tempo que o Senhor Deus ele me deu é muito curto para poder retribuir tudo. Como que eu darei? Que darei eu, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Então, o Senhor, ele morreu por nós. Mesmo que eu morra 100 vezes, eu não tenho como retribuir essa graça do Senhor. Então, pense bem, se mesmo que eu não consiga morrer 100 vezes, se eu morrer pelo menos uma vez, é necessário? O que vocês acham? Eu tenho pessoas que falam, é a mesma palavra de sempre, é isso. Mas e aí? Mas e aí se vocês souberem? Será que vocês realmente vivem para pregarem? Para viverem para o Senhor? Para retribuírem ao Senhor? Ou estamos brincando com a fala deste mundo? Então, o Senhor, ele deu a sua vida para nos salvar. Os apóstolos todos morreram por conta desse evangelho. Então nós, para vivermos conforme a vontade do Senhor Deus, para podermos pregar o evangelho do Senhor Deus, nós precisamos estar determinados a morrer. Está errado o que eu estou dizendo? É algo lógico que eu estou dizendo. Então, quem recebe sofrimento da carne, realmente ele agora cessa, já cessou o pecado. Porque a partir daí, o que você faz? Já não tem tempo para viver pecando, é seguindo a vontade do Senhor Deus, não é seguindo a vontade da carne. Então, é para viver o restante da vida conforme a vontade do Senhor Deus. Agora, o tempo restante que nós temos não é muito. Então, vejam como está o mundo dos dias de hoje. Então, conforme a palavra da Bíblia, realmente o que aconteceu, realmente o que está escrito já está acontecendo nos dias de hoje. Realmente nós estamos vivendo em um momento realmente tão complexo. Será que nós conseguimos imaginar
Realmente, o passado imaginava algo acontecendo assim nos dias de hoje. Olhem para as grandes potências bélicas com armas nucleares. Realmente um rugindo contra o outro. Então, não sei se é no jornal de hoje, de ontem. Está na faixa de Gaza. Então, Hamas atacou a Israel primeiro. E a partir daquele momento, Israel atacou a Hamas, atacou diretamente a faixa de Gaza, fizeram uma grande luta. E dizem que por volta de 70 mil pessoas morreram ali. Então eu não sei como é que está acontecendo. Eles querem acabar rápido a guerra. Eu gostaria que houvesse a paz. Que 70 mil morreram ali. Então o que? Foi uns 2 anos? Agora, continuamente. A Rússia, quando for atacar a Israel, os Estados Unidos vão intervir. Como Ezequiel 38, realmente o poder russo, quando for atacar a Israel, realmente nós sabemos que vai ser a última guerra com bombas atômicas. Não é uma guerra de quem vence ou quem perde, é uma guerra onde o Senhor ele há de julgar este mundo. E nós estamos vendo muito bem o que há de acontecer. Então, seja realmente economicamente, nós vamos ver um grande caos pelo mundo, um caos enorme. E um homem irá aparecer como se fosse um cometa, virá para resolver todos os problemas. Todas as pessoas do mundo vão se assustar, dizendo: Nossa, ele veio dar a paz ao mundo, ele veio resolver todos os problemas. E este é o Anticristo. O Anticristo vai se manifestar no meio da tribulação. Quando estavam na Grande Depressão, realmente o que aconteceu na Alemanha? Nós vemos o grande Hitler, não é? Que é desviando, dizendo: Eu sou aquele que vai resgatá-los de tudo. Grandioso, poderosíssimo, com ideias malucas na realidade. Juntou aquele povo e olhem só o que ele causou: destruição por completo. E olhem só, agora, nós todos, nós não estamos dentro de um país, nós estamos vendo que essa guerra vai acontecer pelo mundo inteiro. Então, realmente, muitos cientistas eles dizem que quando acontecer uma guerra com uma potência bélica, vai acontecer guerra por todo o mundo inteiro. Por exemplo, a Coreia do Norte, por exemplo. Se ela atacar, todos os outros países vão atacar usando seu arsenal nuclear. Em 30 minutos, este mundo pode ser destruído. Isso não é uma vez, mas 100 vezes o mundo pode ser queimado. Com esse poder que nós temos. Que imaginem só. Vocês conseguem imaginar como este mundo é horripilante? Então, muitas pessoas dizem: será? O será é que no fim nós veremos que o Senhor há de julgar este mundo. E tudo isso acontece porque o Senhor Deus, ele vai permitir. Então nós temos certeza que estamos vivendo nos últimos tempos. Nós temos recebido a salvação nesses últimos tempos. Não é algo simples, não é algo normal. Então nós agora, como cristãos que recebemos a salvação, precisamos viver de forma exata diante do Senhor Deus. Porque agora o tempo restante, nós agora vivemos para o Senhor. Então, após recebermos a salvação, agora o tempo restante da nossa carne, nós vivemos fazendo a vontade do Senhor Deus. E isso precisa se tornar o objetivo de nossas vidas. Então vamos procurar Tiago, capítulo 4. Tiago. Tiago, capítulo 4. Versículo 15. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Versículo 16.
Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Então, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. É isto que nós, os cristãos, dizemos, não é? Como aparece no versículo 15. Que se é a vontade do Senhor Deus, eu morro. Se for a vontade do Senhor Deus, eu faço isso, aquilo. Se não for a vontade do Senhor Deus, mesmo que eu queira fazer, eu não faço. Se é a vontade do Senhor Deus, nós vivemos. Se for a vontade do Senhor Deus, eu faço isso, aquilo. Se for a vontade do Senhor Deus, se é para morrer, eu vou morrer. Então, no dia anterior, antes realmente do Senhor Jesus morrer, qual foi a oração que ele fez? Ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Então, existe o cálice do sofrimento para Cristo. Maior dor e sofrimento que um homem pode passar. O Senhor, ele teve essa mesma carne que nós. O Senhor Jesus que tem essa carne. Então, algumas pessoas disseram: ele é filho de Deus, é por isso que quando ele foi na cruz, ele não passou por nenhum sofrimento. Não, o Senhor, ele teve o sofrimento igual a nós. Ele teve fome, sede. Quando ele era torturado, ele sentia dor. Ele era homem igual a nós. Ele passou por todo o sofrimento e dor que um homem poderia passar. Se o Senhor ele pudesse, então se tem como ele realmente não morrer na cruz, ele poderia fazer, porque ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Então, porque se o Senhor não bebesse desse cálice, nós todos iríamos para o inferno, nós merecíamos ser destruídos. Mas ele disse: Pai, não faça conforme a minha vontade, mas conforme a vontade do Pai. Se fazer a vontade do Senhor Deus, realmente eu passar por esse sofrimento, que eu faça assim. Ele se sujeitou à vontade do Pai. Como Filipenses capítulo 2. Então realmente se sujeitou até a morte de cruz. Ele se sujeitou à vontade do Senhor Deus até a morte de cruz. É por isso nós sabemos que se é a vontade do Senhor Deus, nós vivemos. Fazemos isso ou aquilo. Se for a vontade do Senhor Deus, precisamos saber, eu vou fazer, porque é a vontade do Senhor Deus. Então precisamos saber verificar exatamente se é a vontade do Senhor Deus ou não. A vida de fé precisa ser algo decisivo. Não é viver do jeito que você quer e chega no domingo e você diz: Nossa, cheguei. Agora vai, usa toda a sua voz para louvar. Realmente vai, assiste ao culto, não é? E depois dá um pouquinho de uns trocados e depois vive do jeito que quer. Você está o quê? Zombando de Deus? Isso é zombar de Deus. Como é que você pode dizer que isso é vida de fé? Então, quando nós nos reunimos no domingo, nós louvamos, oramos. Então, na igreja é um lugar onde nós nos reunimos para aprendermos. No primeiro momento, nós nos reunimos para podermos aprender. Recebemos o aprendizado da palavra de Deus para viver conforme o aprendizado. Então, você vai, assiste ao culto e esquece, é isso aí? Não, nós não devemos esquecer, nós precisamos colocar em prática. Se eu ouço e esqueço, isso é desprezar a palavra de Deus. Então, ouvir eu ouço, mas se eu não pratico, então o cristão ele diz: tá bom, pai, ouvi muito bem as suas palavras e é isso, eu esqueço. Então, será que está certo o Senhor ele ser realmente desprezado por nós? Por que nós aprendemos? Então, nós aprendemos para vivermos conforme a palavra do Senhor. Vamos procurar Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Versículo 1 e 2. Eu irei ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejais conformados com este mundo,
mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é por isso que agora ele está dizendo aos irmãos, quer dizer, que aqueles que receberam a salvação, o apóstolo Paulo ele está dizendo para todos os irmãos, e ele está dizendo, irmãos, pela compaixão de Deus, rogo-vos. Então agora, pela compaixão, a graça, a misericórdia do Senhor. Então esta é a compaixão do Senhor. Então se você quer receber essa compaixão do Senhor, ouça a minha palavra. Ele está dizendo, com essa compaixão, rogo-vos. Então, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o nosso corpo que está aqui, realmente nós entregamos ao Senhor. Pessoal, então, qual é a coisa mais preciosa que nós temos? É o nosso corpo, não é mesmo? Agora eu estou vivo, eu tenho saúde, eu posso fazer alguma coisa. Então, com esse corpo, como é que eu vou viver diante do Senhor Deus? Então, eu preciso entregar esse meu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Como em 1 Coríntios, capítulo 6, ele já disse, realmente o vosso corpo não é vosso, já fostes comprados com preço. Então, pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado, nós somos comprados. Como 1 Coríntios, capítulo 7, nós somos comprados com preço. Quer dizer que com bom preço nós somos comprados. Então, não podemos ser servos dos homens. Fomos comprados com um preço caríssimo. Quer dizer que pelo sangue precioso do Senhor, nosso corpo, nosso espírito, tudo foi comprado pelo Senhor. Então, agora já nós não somos nossos. Nós somos do Senhor, viver ou morrer. Agora, conforme a vontade do Senhor Deus. Agora, com o meu corpo, eu preciso dar glórias ao Senhor Deus. Então, agora, uma pessoa que recebeu a salvação tem o seu corpo. Tudo precisa ser para a glória do Senhor Deus. Nós estamos neste mundo para isso. Então, precisa ser exato onde eu pertenço. Onde já existe algo que eu diga que é meu. Então, nós todos fomos comprados com preço caríssimo. O Senhor ele nos resgatou dali. Então, um escravo que estava indo para a morte, vivendo para a morte, mas ele foi comprado com preço. E agora está dizendo para o escravo: ei, você agora é livre. Então, agora você vai viver do jeito que você quer. É isso? Não. O próprio escravo vai dizer: nossa, não, eu sou seu. E aquele pessoa que resgatou vai dizer: não, eu não comprei você para ser escravo meu. Pode ser livre. Ele diz: não, eu sou escravo por escolha, porque eu quero ser o seu servo. Da mesma maneira, nós também não somos escravos realmente de forma obrigatória, nós somos escravos por escolha diante do Senhor Deus. Então, realmente, como na Bíblia já nos disse, realmente o apóstolo Paulo já disse: eu sou servo para agradar aos homens? Não, eu não agrado aos homens. Eu estou aqui para agradar somente ao Senhor, que eu sou servo do Senhor. E é por isso. Então, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, qual é a santa boa vontade do Senhor Deus? Precisa ofertar para o Senhor. Então, antigamente, no Antigo Testamento, eles pegavam os animais e ofertavam. Então, mas a nossa vivência é uma vida, é um sacrifício vivo, é a nossa vida que nós temos, que é a oferta para o Senhor. Então, esse é o nosso culto racional. Tá, ainda as pessoas, elas dizem, eu estou indo para a igreja para fazer o culto, por exemplo.
Então, antigamente eu ia para uma igreja que era católica, que, por exemplo, uma igreja evangélica, uma escola evangélica. Então, toda segunda-feira pela manhã nós precisávamos ir para a igreja e ouvirmos a pregação, realmente de um pastor idoso. Ele falava, todos nós vamos dar culto ao Senhor. E ele falava com uma vibração toda na voz. E ele falava de forma bem silenciosa, todo mundo pensava, nossa, esse é o culto. Ele falava, o culto acabou. Não, o culto não acaba. O culto não pode acabar. Será que isso é culto? Onde já se viu na Bíblia algo chamado culto ser assim? Então isso é praticamente é, idolatria, porque o culto não é isso. O culto do Senhor é para que todos aqueles que o busquem em verdade. Então nós estamos orando de olhos abertos ou fechados. Então o Senhor, ele não se intervém para a questão da carnal que eu estou tendo agora no momento. Porque o Senhor é espírito. Daqueles que realmente que o, que o, que o servem em espírito e em verdade. É assim que podem dar ao culto ao Senhor. Quer dizer que a nossa vivência, a vida completa, isso é o culto ao Senhor. É como eu vivo, isso tudo é o culto ao Senhor. Então, o Senhor disse para apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, este é o vosso culto racional. Esse é o culto espiritual. Então, o culto não é, começamos o culto, vamos terminar o culto, não é isso. Então, o que eu falo, a forma de eu agir, pensar, todas as coisas que eu faço é um culto que agrada ao Senhor Deus. É o culto racional, que é espiritual. Fazer o culto é algo assim extraordinário, grandioso, uma cerimônia, dizer é isso, vamos lá. E é isso? Não. O Senhor é algo que como se fosse uma idolatria? Não. Então, este é o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Não sejais conformados com este mundo maligno e corrupto. Então, para não se parecer com este mundo, estão renovando o vosso coração. Então, um coração que precisa ser transformado, renovado em vosso entendimento. De uma pessoa que recebeu a salvação precisa ser transformado. Como em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, quem está em Cristo, nova criatura? É. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, agora é uma pessoa que foi criada novamente diante do Senhor Deus. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, antes recebemos a salvação enquanto nós vivíamos do jeito que nós queríamos. Agora, eis que se fizeram novos. Veja, vejam. Vocês conseguem ver? Então, precisam viver do jeito que vocês veem. Então, eu já realmente casei vários nossos irmãos. E nossos irmãos e irmãs que realmente vivem para a glória, para a vontade do Senhor Deus. Realmente nós temos objetivo de vida, não é? Então nós não vivemos para vivemos bem, comendo bem, não. Nós vivemos para o Senhor, para agradarmos ao Senhor. Então o cristão que recebeu a salvação agora precisa viver assim. Então é por isso que ele está dizendo, para viver desse jeito. Então, mas, os nossos irmãos e irmãs, então eu penso que receberam a salvação e estão vivendo muito bem. Não com vergonha, para mostrar a todos. Então agora as coisas velhas já se passaram, eis que se fizeram novas. Para entrar no novo céu e nova terra, você precisa se tornar um novo homem. Será que ir para a igreja é diferente? Será que o nome cristão é algo diferente?
cristão é cristão, mas pode ser que você se torne um falso cristão. Então, o que é o cristão dentro da Bíblia? Então, precisa renovar o coração, ser transformado. Então, não seguindo este mundo maligno, sujo, mas renovando o coração. Então, quer dizer que o nosso pensamento, o nosso coração precisa mudar. O Espírito Santo, conforme a palavra, todos os dias ele nos renova. Então, nos faz aprender dentro da igreja a palavra do Senhor Deus e nós falamos: nossa, quando é que eu mudei? Então, você mesmo vai se assustar com isso. Então, você vai se tornar totalmente diferente do amigo deste mundo. Então, renovando o coração, sendo transformados, para saber discernir qual é a santa, boa vontade de Deus. Então, quando o seu coração é mudado, transformado, você sabe o que é a santa, boa vontade do Senhor Deus. Consegue compreender, consegue realmente discernir, vive conforme a vontade do Senhor Deus. Então, nós sabemos que este é o culto racional ao Senhor Deus. Pessoal, realmente nós todos, quando lemos esse Bíblia, nós cada momento mais temos compreendendo, precisamos fazer com que este livro, realmente o que seja compreendido, venha a transbordar no nosso coração. Não fique dizendo, é uma palavra boa, é isso. Não, dentro da minha personalidade, dentro da minha vivência, será que eu realmente estou colocando em prática? Como pessoa me disse, dizer que na hora de ler, lê o livro como se fosse o livro e diz, é isso, boa. E acabou? Não, nós precisamos nos parecer com o que está escrito no livro. Então, o Senhor Jesus, realmente, a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra que é o Senhor que veio e habitou no meio de nós. E agora vemos essa palavra da verdade, realmente do Filho unigênito de Deus que está dentro de nós. Quer dizer que a verdade e a graça que estão cheios dentro de nós. O Senhor, Ele veio e está dentro de nós. Então toda a palavra do Senhor Deus realmente é o que cumpre dentro das nossas vidas. Isso é cumprir a palavra de Deus dentro da nossa vivência. Então após nós recebemos a salvação, quando nós crescemos na fé, quer dizer que agora a palavra precisa estar dentro da nossa vivência, sendo aplicada verdadeiramente. Então é simplesmente aprendendo a Bíblia e não praticando? Do que adianta você viver assim? Precisa compreender dentro da nossa vivência, precisa colocar em prática para proteger, aprender a palavra, não é mesmo? Não é para isso que nós vivemos? Vamos procurar 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 ao 7. Eu irei ler primeiro. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco constritados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor, e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. Então, se nós olharmos aqui, ele disse, nesse último tempo, a salvação. Então, quer dizer que desde o momento que nós
realmente recebemos a salvação, desde a vinda do Senhor até o seu retorno, é o fim deste mundo. Então, o Senhor, realmente nesses últimos tempos, ele virá e todos aqueles que estiverem mortos realmente ressuscitarão, serão transformados diante do Senhor Deus. E nesse último tempo, realmente onde o evangelho do Senhor Deus vai ser permitida, recebendo essa proteção do Senhor. Então, o Senhor, ele nos protege. Até quando? Como? Para fazer o quê? Para nos permitir a salvação que já foi prometida desde o princípio. Então nós temos o Senhor que veio a nós. Então os mortos, eles ressuscitam. Então nós agora com o Senhor podemos nos encontrar com Ele, assim como Enoque. Agora a vinda do Senhor está realmente muito próxima. Nós sabemos disso. Então, eu sabei que o Filho do Homem jaz às portas, vendo essas coisas. Vendo isso e aquilo, o Senhor já nos disse. Ele disse para sabermos que o Senhor jaz às portas. É agora, é nosso tempo. Então, onde já se viu um tempo igual ao nosso? Então, o Evangelho já foi pregado por todo mundo. E assim virá o fim. Então, nesse último tempo, todos os sinais, realmente, onde os malignos, realmente todos eles serão destruídos. Quem é que é santo é como é santo. Aquele que foi para o céu realmente vai ser preparado para entrar no reino do Senhor Deus. Quem é malignamente preparado para ir para o inferno. É por isso que Apocalipse, capítulo 22, realmente já disse que os ímpios, eles continuam na impiedade. E os justos realmente se mantenham na santidade. Porque aqueles que entrarão no reino dos céus, que eles se preparem para entrar no reino dos céus. Aqueles que estão realmente em malignidade no pecado, se preparem para ir para o inferno. Em qual lado que vocês estão? Vocês estão ali no meio, não sabem se é de um lado ou de outro? Então, para receber a salvação dos últimos tempos, realmente uma pessoa que recebeu a salvação, agora, pelo poder de Deus, o Senhor ele nos protege, está nos guardando mediante a fé, para que nós não sejamos derrubados contra este mundo ímpio, para não sermos realmente desgastados com essas coisas do mundo. O Senhor ele nos protege. E é por isso que agora vós todos, realmente pode ser que estejam realmente nessa dificuldade, constritados com várias tentações. Nós temos essas tentações, porque o Senhor ele quer nos fortalecer, nos treinar. É por isso que ele permite esses sofrimentos. Então existe realmente um sofrimento momentâneo, não é? Então tem pessoas que têm as dificuldades econômicas. Outra pessoa tem uma dificuldade carnal. Outra pessoa uma dificuldade na família. Outra pessoa uma dificuldade na sua vivência. Outra pessoa dificuldade na sua vida. Então existem muitas dificuldades. Então realmente não temos como não estarmos constritados, porque nós temos essas tentações. Existem essas dificuldades, essas dores. Então eu realmente posso estar nessa dificuldade. Mas é assim que nós realmente nos alegramos. Por quê? Nos alegramos grandemente que ainda que agora importa, sendo necessário, o quê? As tentações, para que a prova da vossa fé. Então, por exemplo, vocês sabem o treinamento as pessoas elas recebem quando viram soldados, não é? Hoje em dia eu acho que os soldados não recebem um sofrimento tão árduo como antigamente. Então, mas quando eu estava no treinamento do exército, então, o treinamento precisa ser feito realmente de forma como se fosse acontecer agora a guerra. Você precisa treinar como se não tivesse o amanhã. Então, na realidade, é uma arma, metralhadoras acima da cabeça, na cerca, você vai assim engatinhando por baixo. Então vai passando assim pela lama para ir para a guerra, para se preparar para a batalha. Tem momentos que você pode se sentir com fome, passa muitas dificuldades. E aqueles que são
da, das forças especiais, por exemplo, eles vão, jogam eles no meio da floresta. Eles vão, não tem o que comer, vão, comem o mato, comem, por exemplo, um sapo, comem o que eles conseguem. E eles fazem de tudo para lutar. Então são pessoas especiais. Então são forças especiais, não é? Então são operadores realmente totalmente diferentes de pessoas comuns. Da mesma maneira, o Senhor, ele já disse que nós temos esse sofrimento, mas ele nos treina para que possamos vencer qual seja a dificuldade. Então, para nos treinar, para nos passar pela prova da fé. Muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo. Então, pense bem, quando nós pegamos o ouro não existe nenhum ouro que é puro. Então, o ouro, ele pega um minério, é derretido por completo, tira todas as impurezas do ouro, realmente daquele minério, e assim tira todas as impurezas e assim faz com que reste somente o ouro, porque derrete tudo e coloca alguns químicos e vai fazendo com que ele vai se ficando mais e mais puro cada momento mais. Então, quando o Senhor ele se manifestar, ele virá para nós podermos receber essa grandiosidade do Senhor. Então, nós vamos ser treinados cada momento mais para que quando o Senhor ele vier, nós possamos ter todo esse elogio do Senhor. Então, um cristão realmente não quer dizer que ele vai viver simplesmente em paz porque o Senhor está conosco, não. Nós temos esses os sofrimentos, estamos constritados. Então, Jó, ele já disse, realmente, depois de provado-me, o Senhor ter me provado, sairei como ouro. Até que todas as minhas impurezas saiam. Eu sou treinado para sair como ouro. Saem todas as impurezas do corpo. Estão se tornando puro. E assim, existe o sofrimento que é momentâneo. Então, se nós olharmos 2 Timóteo, capítulo 1, segundo Timóteo, perdão, é capítulo 2, versículo 10. Vamos ler todos juntos. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. É por isso que o apóstolo Paulo, agora ele se tornou realmente o apóstolo dos gentios. Os gentios recebiam muito bem, mas quando ele queria pregar para o seu próprio povo judeu, os judeus não queriam receber, o perseguiam. É por isso que ele desejava tanto que o seu povo judeu recebesse a salvação. Como em Romanos capítulo 9. Então agora ele diz os escolhidos, não é? Significa os judeus, é o povo escolhido realmente carnalmente. Estou suportando todas as coisas. Claro que existem muitas dificuldades, sofrimentos. Quer dizer que todos aqueles judeus também realmente possam receber essa salvação em Cristo Jesus. Não é somente a salvação que está realmente para eles, mas também a glória. Quer dizer que nós recebemos a salvação. Então agora, o que nós iremos receber na vinda do Senhor é a glória, porque a salvação já recebemos. É a glória eterna. Então, através dessa glória eterna que está aguardando por nós. Então, o povo de Israel, enquanto eles viveram 400 anos na terra do Egito, Moisés foi enviado. Através do poder do Senhor Deus, eles foram resgatados da terra do Egito, passaram pelo Mar Vermelho como se fosse terra seca. E para onde que eles devem ir agora? Para a terra prometida do Senhor Deus, a terra de Canaã. Então,
O Egito representa a terra, realmente, o mundo cheio de pecado, concupiscência. Mas agora Moisés representa o Senhor Jesus que veio e nos salvou. Então agora é toda essa imagem do Senhor que veio para nos resgatar. Então parece que eu já havia pregado antes. Já disse que é a igreja realmente do deserto. Realmente no Antigo Testamento não aparece sobre a palavra igreja, mas em Atos disse que é a congregação no deserto. Então, após recebermos a salvação, agora a nossa vivência dentro da igreja. Então o sofrimento que é o amor. O Senhor, Ele está conosco, mas existe esse sofrimento. Então, de tarde, você é conduzido realmente pelas colunas de fogo de noite, de dia com as nuvens. O Senhor, Ele fez rachar as rochas para dar a água, fez vencer contra os seus inimigos, até entrarem na terra de Canaã. O Senhor Deus os protegeu. O Senhor Deus os alimentou. O Senhor Deus os ajudou. Então quer dizer que nós, desde o momento que recebemos a salvação até entrarmos no reino do Senhor Deus, a nossa vivência da igreja é a vivência no deserto. Existem muitos sofrimentos. Claro que o sofrimento é diferente de cada pessoa por pessoa, mas nós precisamos vencer contra esse sofrimento, que o Senhor Ele está conosco. Então nós sabemos que o reino dos céus é eterno. Então para podermos entrar nesse reino do Senhor Deus para a eternidade, nós somos treinados. É por isso que existem muitos sofrimentos, dificuldades, mas nós não tememos. Como em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7. Vamos ler todos juntos. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Versículo 8. Sedes vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ele está dizendo, irmãos, então, ele está dizendo para nós sermos pacientes até a vinda do Senhor, porque existe o quê? Sofrimentos, tentações, tribulações. Então nós precisamos aguardar, esperar, fortalecer esse nosso coração. Então essa é a palavra mais realmente que se coincide com o nosso dia a dia, não é? Nós estamos vivendo no momento onde estamos mais próximos da vinda do Senhor. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então quer dizer que ele, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obediência. Então o Senhor é filho de Deus, mas ele aprendeu a obediência através do sofrimento. E assim, o que se tornou? Realmente, ele se fortaleceu, exato. Quer dizer que como nosso Salvador. Então assim como o Filho do Senhor Deus, ele descendo a este mundo, ele conduziu realmente muitos para o reino do Senhor Deus. Então, sendo o Senhor da salvação. Então, ele que veio para que ele foi aperfeiçoado para ser o Salvador, não é? Então, quer dizer que aprendeu toda a obediência
por aquilo que padeceu, não é? Porque era filho, mas aprendeu a obediência e padeceu, sendo ele consumado e veio para ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então nós somos o quê? Aqueles que obedecem ao Senhor. Pense bem. Tem irmãos que têm um coração muito bom, têm realmente grandes talentos, por exemplo. É muito bom em tudo, mas é uma pessoa que não foi treinada. Fala bem o inglês, é muito bom, tudo ótimo, mas não foi treinado de forma alguma. Então é uma pessoa que cresceu muito bem, realmente dentro dentro de casa, assim, muito bem guardado. Passa por um pouquinho de dificuldade, não sabe o que fazer. Isso não é somente uma dificuldade da vida de fé, mas, infelizmente, não é adequado para ser um servo no Evangelho. Pessoal, o Senhor Deus só utiliza aqueles que foram treinados. Então, a vida de fé também. O Senhor, através da obediência que ele recebeu, ele viveu. Nós também, dentro da obediência do Senhor Deus, nós aprendemos a obediência. A nossa vida de fé, a nossa personalidade é formada a cada momento mais. Então, o Senhor, ele aprendeu a obediência através do sofrimento. Quanto sofrimento que os apóstolos receberam também. Pense nisso. Será que não existe sofrimento enquanto vivemos a vida de fé? Não existe. O Senhor, ele estava com eles. É por isso que nos faz vencer essa dificuldade. Ele nos treina para podermos nos tornar em seres adequados, para podermos entrar nessa glória do Senhor Deus. Então você entra na glória através do sofrimento. Entenderam? Então, após recebermos a salvação, até podemos entrar no reino do Senhor Deus. Então, a vivência realmente do deserto. Existem muitos sofrimentos, muitas dificuldades, individualmente, na igreja, existem sofrimentos, tribulações, mas o Senhor, ele está conosco. Ele nos ajuda, ele nos fortalece para nós podermos nos tornar aqueles adequados para podermos entrar no reino do Senhor Deus. E é por isso. Agora, o Senhor está conosco. Nós precisamos crer nisso. Através do seu sofrimento, a nossa vida de fé vai se aperfeiçoando. Vocês precisam crer nisso. Para que agora a nossa vivência não seja somente por palavras. Não é somente por palavras que eu digo que sou cristão, mas como filho de Deus. Como um novo homem, eu preciso viver diante do Senhor Deus. Então, o povo de Israel, todos eles que olharam para o Egito, o Senhor matou todos eles. Então, eles que estavam no deserto, eles disseram: o Egito era melhor, quero voltar para o Egito. O que aconteceu? Todos eles morreram no deserto. E aqueles que nasceram de novo, que nasceram novamente ali, que nasceram no deserto. Então, eles entraram na terra de Canaã. Aqueles que nasceram ali, quer dizer, que é nascer de novo. Aqueles que se tornaram um ser novo, que obedece ao Senhor. Somente eles nasceram, eles entraram no reino de Deus. Então nós não podemos nos tornar em aqueles que falecem no meio do caminho. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. Nós que éramos realmente fracos, perdidos, o Senhor Deus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Nós agradecemos por essa imensa graça que o Senhor Deus se permitiu por nós, para nos salvar. Senhor, agora, que nós possamos ser protegidos pelo Senhor até entrarmos no reino do Senhor Deus. Nós agradecemos por toda a sua proteção. Senhor, até podemos entrar no reino do Senhor Deus. E o restante das nossas vidas, que o Senhor Deus possa nos proteger e nos conduzir, para que não se torne nenhuma pessoa que desfaleça no meio do caminho. Senhor, neste tempo que é tão próximo da sua vinda, Senhor Deus, permita para que nós possamos ser discernidos, para assim darmos glórias ao nosso Deus Pai. Que nós possamos saber qual é a forma exata, o que o Senhor Deus deseja manifestar a nós. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.